E eu vejo, né, que, de novo, na superficialidade, as áreas de RH e P&D focadas apenas, quando eu digo apenas é porque é o voto de maior peso, né? Numa beleza de tela, né? Ah, num, o sistema faz aquela pergunta, como é que você está hoje? Né? Tá, legal. Só que quando você vai fazendo o diagnóstico, você está vendo que nenhuma dessas informações estão sendo usadas para tomada de decisão ou para melhoria organizacional, e o conteúdo apresentado não tem uma base pedagógica científica. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica T&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Eu sou Michel Mussolin e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e, ouvindo, refletir e se desenvolver. Eu gostaria de agradecer as mais de 20 mil visualizações que nós tivemos nas últimas semanas. Muito obrigado por vocês fazerem parte dessa jornada, uma jornada que começou há 8 meses atrás, de uma forma muito simples, mas com muito carinho, para passar e dividir conhecimento com todos vocês, e a gente vem ganhando cada vez mais seguidores, pessoas trazendo para nós feedbacks do quão importantes estão sendo esses episódios, e para nós é sempre uma grande alegria poder trazer convidados de gabarito, como hoje, e compartilhar com vocês bastante conhecimento. Não é de hoje que ouvimos que a transformação digital iria revolucionar a nossa forma de trabalhar e de se relacionar em comunidade. Nós iniciamos a era digital em meados de 2015 e começamos a vivenciar a abundância tecnológica, que aproxima os distantes e distancia os próximos, onde as pessoas passam mais tempo com a cabeça baixa digitando frases de felicidade, curtindo fotos, postando vídeos, exteriorizando uma realidade irreal, do que olhar em suas ações pessoais e profissionais como melhorar. Em 2020, o mundo entrou em lockdown por conta da pandemia e pouco a pouco tudo foi desacelerando. O mundo foi se desligando aos poucos e o dia a dia agitado, de trânsito caótico, de barulho ensurdecedor, foi silenciando. A liderança das empresas passaram, mais do que nunca, a ter um papel principal para a condução das pessoas nesses tempos de crise, de isolamento social e de profundo estresse psicoemocional. Vimos que nosso corpo diretivo e gerencial não estava totalmente preparado para esta nova realidade. O que antes demandava uma ação efetiva de gestão humana em tempos de disrupção, cujo foco até então era somente tecnologia, passou a ser tempos de disrupção social, emocional, de saúde pública, entre outros. Então, a pergunta que jaz hoje: como se preparar para uma gestão humana em tempos de disrupção? E para responder estas e outras perguntas, trazemos no episódio de hoje ela que é graduada em pedagogia, também mestre em psicologia educacional e especialista em psicopedagogia, em recursos humanos e educação à distância. Possui mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas, com foco no desenvolvimento estratégico, tático e operacional. E é membro da Sociedade Latino-Americana de Coaching, com certificação internacional, e também é analista comportamental DISC. Possui formação em hipnose clínica e PNL. Atua como docente há mais de 25 anos nas disciplinas de gerenciamento de pessoas, gestão de cargos e salários, sistemas de operações de RH,
modelos de liderança, comportamento humano nas organizações, treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção de talentos, entre outros. Atualmente é membro do Conselho de Ética do INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. É idealizadora e consultora da Inovar IDH e apaixonada por desenvolvimento humano, acolhimento, conexão de talentos e pelas coisas mais simples da vida. Gosta muito de aprender e estudar. Apaixonada por séries, tem um cachorro que se chama Paçoca e investe seu tempo no seu autodesenvolvimento para melhor ajudar o próximo. Adriana Pavarina, um prazer tê-la conosco. Bem-vinda ao nosso podcast. Prazer todo meu, prazer imenso. Gratidão aí pelo convite, né, para participar aqui desse podcast. E bora lá, vamos falar um pouquinho aí sobre desenvolvimento humano, né, em tempos aí disruptivos. Muito bem, então vamos começar com uma primeira pergunta sobre um projeto que você trabalhou, que foi um livro, né, lançado em 2020, chamado Gestão 4.0 em Tempos de Disrupção. Né? Nele nós temos ali um rico conteúdo sobre as mudanças geradas pela transformação digital em todos os setores do mercado, e ele acabou sendo lançado em março de 2020, quando a gente começava a entrar nesse período, né, de lockdown. Então, primeiro vamos falar um pouquinho sobre os motivadores desse livro, né? Qual foi a ideia, qual foi o contexto que nós estávamos inseridos naquele momento, e o que esse livro traz para nós de importante aprendizado. Esse foi o primeiro. Logo em seguida teve um segundo livro que fala exatamente sobre o período da pandemia, né, e o pós-pandemia. Bom, esse livro nasceu do desejo de vários profissionais que atuam aí no ambiente acadêmico e no mundo corporativo de se conectar com as pessoas e desenvolvê-las, trazer o conhecimento, e contar um pouquinho, né, que esse conhecimento ele tem que se transformar em habilidade no dia a dia para que você tenha aí sucesso na sua trajetória profissional. Então, vários profissionais se reuniram, somos uma equipe de... eu costumo dizer que somos amigos hoje, né? E a gente acabou aí montando esse primeiro livro, veio o próximo, já tem aí outras ideias. A gente está sempre, além de estar na academia, pensando em o quanto a gente pode contribuir para a sociedade como um todo, né? Então, o livro nasce dessa necessidade, não só de ter uma publicação, né? Porque como professor universitário isso conta muito, mas de trazer para a sociedade um conhecimento e uma reflexão sobre diversas áreas. Eu, em específico, atuo na área de gestão de pessoas, com treinamento de líderes, então foquei mais nessa parte, né, de competências profissionais, de formações que naquele momento estavam em alta, e outros colegas acabaram indo para suas vertentes de estudo, tá? Mas foi um sonho realizado, né? De ter um livro, ter uma publicação com grandes amigos e grandes nomes, e pessoas que fazem a diferença para a formação não só de alunos de cursos de tecnologia, mas fazem a diferença para as organizações como um todo, porque são consultores, atuam aí no mercado durante um vasto tempo. E antes da pandemia, né, nós tínhamos um conceito, pelo menos, de trabalho. Eu, pelo menos, aprendi assim quando comecei a trabalhar. Se dizia que, ao entrar, né, no seu escritório, enfim, no seu trabalho, você tinha que deixar os problemas de casa para fora, né?
Você tinha que apertar um botãozinho. Deixa lá na árvore, né? Do lado Deixar. de fora, depois você pega. Depois você pega, né? E nada do mundo exterior poderia impactar o seu dia a dia. E antes da pandemia, quando a gente ainda falava sem esse olhar mais humano, que eu acho que a pandemia também trouxe uma mudança, né, no modelo de gestão, a gente vê que, na verdade, o trabalho que entrou dentro da nossa casa. Exatamente. Né? Teve uma mudança assim, muito, muito abrupta. Né? E isso acabou quebrando, né, uma certa rigidez das estruturas organizacionais, principalmente de liderança, e muitos da geração, aí posso dizer X, que eu faço parte, e alguns baby boomers que estavam e ainda estão trabalhando, para eles foi um choque, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na GM, na época, nós tínhamos, a gerência tinha portas fechadas, né? A gente falar com o nosso chefe na época, você tinha que marcar hora com a secretária, né? E de repente, hoje em dia, né, tá lá o seu chefe na casa, passa o cachorro, passa o gato, o filho pula, a mulher grita ali no fundo. E o que então você viu de mudança, né, na gestão? Fora a gestão da era digital, mas a gestão da era digital barra relacional, humana, que a pandemia trouxe. Quando a gente fala em gestão, a gente já tem aí algo muito crítico para a gente desenvolver, né? O líder, o gestor, todo gestor é um gestor de pessoas, né? E esse gestor tem que estar muito preparado para lidar com pessoas. O que a gente viu ali foi, né? A gente tinha um momento onde esse gestor ele tinha um controle. Você vai lá, você bate seu ponto, você está dentro da empresa, ele tem como te controlar. Ele tem todas as tecnologias, mas até então ele não utilizava. E você sai desse cenário para ir trabalhar dentro da sua casa. Foi um susto não só para o colaborador, mas para o gestor. E esse gestor, ele teve que se adaptar a esse processo. E ele vem se adaptando até hoje. A área de RH, que tem aí a função de apoio para os gestores, tem que cada vez mais estar colada nesse gestor para dar suporte, para que ele se desenvolva e para que ele entenda a realidade do funcionário dele. Porque o funcionário não está mais deixando o problema do lado de fora. O problema está junto com ele, porque ele trabalha de casa muitas vezes. Então, o gestor está sendo cada vez mais cobrado de que você não precisa só do conhecimento técnico. As hard skills, elas são importantes para o desenvolvimento e para o resultado do negócio, mas você também tem que cuidar das suas competências comportamentais, tem que ter um olhar para o emocional, para o seu e do funcionário, né? É um grande desafio, e um desafio que a gente ainda está e vai passar durante muito tempo, né? Porque o trabalho se transformou e ainda não existe um modelo certo. As organizações ainda estão ali, elas estão se adaptando. Qual é o melhor caminho? É trabalhar em home? É trazer o funcionário para o híbrido? O quê? O que fazer? E aí o gestor, que ferramenta para controlar esse funcionário? Eu preciso controlar pessoas? Como trabalhar isso? Então, a gente tem o desafio do gestor, que muitas vezes ele está ali, ele tem uma formação técnica maravilhosa, mas ele não teve uma formação de cunho comportamental para lidar com outras pessoas e desenvolver outras pessoas, né? E ele precisa do suporte da área de gestão de pessoas para isso. Então, é um desafio imenso. Se antes a gente já tinha um olhar para esse gestor e entendia que ele que era o foco do negócio para trazer resultado e para conectar esse negócio com a sua equipe, hoje a gente tem certeza que ele é fundamental.
E você acha que as áreas de RH estão preparadas? Por que eu faço essa pergunta, né? Quando a gente fala de um gestor funcional, é muito mais fácil a gente avaliar o hard skill dele, né? Porque, bom, ele é um engenheiro elétrico, está trabalhando ali Uhum. numa área elétrica, então ele vai ter a formação e a experiência necessária para resolver aquele problema técnico. Sim. A gente fala muito do apoio das áreas de RH e desenvolvimento humano organizacional e treinamento e desenvolvimento para a liderança. Só que aí quando a gente olha para as áreas de RH, a gente carece, né, de um expertise técnico de RH para colaborar com o desenvolvimento da liderança, né? Eu vejo muitas e muitas empresas onde setores de RH e capacitação, a maioria são jovens. E como que esses jovens, por assim, melhor preparado que estejam, vão conseguir desenvolver a liderança na gestão de pessoas sem a experiência de relacionamento? Esse é um grande gap que a gente tem hoje e que ninguém toca, a gente passa a mão e ninguém vai na ferida. É verdade. Eu vi recentemente, né, uma entrevista da Michelle Obama com a Oprah. E ela lançou um livro, né, chamado The Light We Carry, né, a luz que carregamos. E ela é bem assim incisiva nesse aspecto. Ela fala assim: eu vejo muitos YouTubers nas redes sociais, jovens, falando dicas, dando dicas de como eu devo criar os meus filhos. Mas que experiência que eles têm de criar filhos, né? Quando eu quero uma experiência de criar filhos, eu vou perguntar para minha mãe, que criou os filhos e que teve casos de sucesso com os filhos, né? Então, como que você enxerga hoje, né, as áreas de recursos humanos? Realmente a gente tem um gap, e por que as áreas de recursos humanos, por exemplo, quem ajuda a área de recursos humanos? A gente fala que a área de recursos humanos tem que ajudar a liderança, mas quem ajuda a área de recursos humanos se desenvolver para ajudar a liderança? Primeiro, entender o quanto a área de recursos humanos é importante, né? E muitos donos das empresas ainda não entendem isso. Sim. O RH é um Departamento departamento. pessoal. Exato. Quando na realidade a gente tem ali um leque de atividades que estão dentro da área de RH. Então, primeiro, essa consciência, entender que o RH é importante e que ele foi colocado, tiraram ele lá do porãozinho e jogaram ele no meio da organização e falaram: ó, resolve aí que o problema é seu, né? E aí a gente vem do histórico de vários profissionais atuaram na área de RH, né? Então, o RH começou com alguém que era de confiança do dono da empresa, nem RH era na época, né? Isso foi, depois vem psicólogo, vem o advogado, porque surge Questões trabalhistas, e hoje a gente tem um curso de tecnologia voltado para RH. Então, hoje a gente está mais próximo de uma realidade em termos de conhecimento técnico da área. Mas é claro que o que você fala de jovens na área de RH, eles precisariam de um suporte externo. Então, o ideal é que existisse uma mentoria, que existisse uma consultoria, para dar apoio para esses profissionais. Mas a gente sabe que não existe. E aí vai a questão do autodesenvolvimento. Eu acho que esses profissionais, primeiro, eles têm que entender que eles estão numa área onde eu brinco, né? Eu não escolhi o RH, foi o RH que me escolheu. Tanto que eu começo com a pedagogia, eu vou fazendo um monte de coisa e paro no RH. Por quê? Porque desenvolver pessoas é realmente o meu propósito de vida. Então, trabalhar no RH não é para qualquer um. E essa pessoa tem que estar em constante desenvolvimento para conseguir ajudar o desenvolvimento de outros gestores.
Mas nós temos ainda, no nosso país, uma fragilidade muito grande na área de recursos humanos. Porque existe uma briga de quem é o RH? É do psicólogo, é do administrador, é do tecnólogo de recursos humanos, quando, na verdade, o entendimento correto é ele tem que ser formado por uma equipe aí multidisciplinar. Uhum. Esse é o ideal, para que se tenha resultados. E essa equipe ela tem que estar ali muito bem conectada para gerar informações para os gestores, para ensinar esse gestor a dar um feedback para o funcionário. Então, temos um gap sério. Quando eu vou para consultoria, muitas vezes assim, a gente escuta perguntas que você fala, meu Deus, é o básico do básico do básico de RH e a pessoa ela tá ali há 5 anos naquele cargo e ela tem uma dúvida que é básica. E daí você se questiona, será que ela tá ali porque ela realmente gosta? A gente precisa do financeiro, ok, mas a escolha profissional é muito importante, né? O gostar daquilo que se faz. Você tocou um ponto, acho que bem interessante, que vale a pena a gente falar um pouquinho, né? Que é a multidisciplinaridade do RH. Porque, assim, quando a gente fala de um profissional de recursos humanos, realmente ele tem que ter um lado psicólogo para saber ler aquela pessoa com quem ele está conversando, entender se há travas psicoemocionais da própria pessoa, entender se ela tem dificuldade na relação com o próximo por algum outro motivo. A gente tem o profissional do RH que precisa, sim, conhecer sobre leis trabalhistas para orientar da melhor forma a liderança de como tratar certos funcionários. Você tem que ter um profissional de recursos humanos que conheça de BI. Hoje, dados são super importantes para tomadas de decisão Sem mais dúvida. assertiva. Você tem que ter um profissional de recursos humanos que conheça de processos organizacionais, né? Para que faça até o desenho dos processos de desenvolvimento humano de uma forma mais eficaz. Sim. Né? Você tem o conhecimento do profissional de RH que precisa entender os modelos de avaliação de desempenho que existem e quais modelos utilizar para cada tipo de público-alvo. Então, você não vai sentar com um millennial hoje, com um formulário a cada um ano para preencher se foi bem ou não foi bem. Isso não vai ser efetivo para esse tipo de profissional. Então, realmente, por isso que eu também acho que às vezes é difícil você encontrar, né, um curso, né, ou uma graduação que aborde todos esses temas, né? E aí você também comentou muito bem sobre o apoio de consultorias, porque normalmente consultores são pessoas mais experientes, pessoas que já passaram por todos essas nuances, essas variáveis, e ele consegue dar esse apoio, né, mais holístico, né, para a equipe de recursos humanos. Então, uma dica aí, né, para quem nos ouve, o pessoal de RH, de treinamento e desenvolvimento humano, que a área de vocês é composta por pessoas diferentes, heterogêneas, com Exatamente. competências que são complementares, sim ou não? E a grande maioria vai responder que não, né? Que não, ou é só um psicólogo, como você falou, ou é um advogado, ou é um administrador. Não, o Departamento de Recursos Humanos, que em 2022, né, no Congresso do SHRM nos Estados Unidos, falou-se muito, né, do termo relações humanas. Sair do Human Resources, né, para Human Relationships. Né? Então, as relações humanas. E aí tem essa abordagem mais holística, mais ampla, né, da multidisciplinaridade. Falando em multidisciplinaridade, né, nós temos aqui, nesse livro escrito
por vocês, Gestão 4.0 em Tempos de Disrupção, o capítulo 9, né, as exigências e competências profissionais para o mundo do trabalho, né? E aí vocês colocam uma divisão das competências técnicas e socioemocionais, os hard soft skills mais importantes. E aí a gente vê aqui, né, a questão da empatia, inteligência emocional, resiliência, proatividade e comunicação não violenta. Aonde aqui eu queria pensar um pouquinho para você me falar sobre elas, mas começar pela empatia, porque na minha opinião, eu acho que tudo começa com você se colocar no lugar do outro, né? E aí que nasce a empatia, porque aí o restante, se você quebra essa barreira e começa a se colocar no lugar do outro, você vai dosar melhor as palavras, você vai se esforçar um pouco mais para ajudar a pessoa, você vai saber dosar, né, as colocações dessa outra pessoa de uma forma mais racional. Então, eu acho que começa pela empatia. Mas conta um pouquinho para a gente a sua visão sobre essas competências e vamos começar com empatia. Vamos lá. Só fechando o que você falou anteriormente, eu acho que o profissional da área de RH, ele precisa não só da formação base, né? Mas ele vai ter que estudar o resto da vida. Isso é importante falar, porque muita gente acha que eu vou lá, faço uma graduação e legal, eu vou trabalhar na área de recursos humanos. Você nunca mais vai parar de estudar. Sim. Essa é a grande verdade. Então, falta esse conceito para o profissional que ele vai estar sempre estudando e que ele não precisa guerrear com ninguém. Tem espaço para todo mundo, né? E nesse tem espaço para todo mundo, é você se colocar no lugar do outro, que vem a questão da empatia. E quando a gente pensou nessas competências, depois até evoluiu, né? Porque a gente tem hoje as hards, as softs e as deep skills, que são competências ainda mais profundas que levam ao autoconhecimento, de você estar buscando esse autoconhecimento constantemente para entender que você tem que parar, respirar, quando uma situação chega para você e falar, epa, deixa eu me colocar distante dessa situação e observá-la de fora. Qual a melhor reação? Como construir uma ponte saudável nessa relação, e não colocar fogo, colocar mais lenha ali na fogueira, que é o que a gente vê dentro do ambiente corporativo, e não só dentro do ambiente corporativo, mas no nosso dia a dia, né? Sim. A empatia é muito lindo de se falar, o nome é lindo, mas as pessoas dizem praticar, mas não praticam. Sim. Como a comunicação é importante. Poxa, é muito importante falar bem para atuar no RH. Daí, as pessoas têm medo de falar. Como que eu vou trabalhar no RH se eu tenho medo de falar? Então, eu preciso me preparar. São desafios. E desafios estão aí para serem ultrapassados. Então, é hora de pegar essas competências e falar, eu vou desenvolvê-las. E se a gente conseguir desenvolver uma a uma, nem que superficialmente, seremos pessoas melhores. Porque até então, a sensação que eu tenho, e aí eu quero saber se é a sua, veio a pandemia, a gente passou 2 anos ali, daí todo mundo com aquela ilusão, as pessoas vão ser melhores, os relacionamentos serão melhores. E hoje, saindo dessa pandemia, a sensação que eu tenho é que as coisas estão piores. As pessoas estão mais individualistas. Se fala em empatia, mas não se pratica. Se fala em comunicação não violenta, mas você está lá estapeando o sujeito.
Então, se fala muito bonito, mas se pratica pouco aquilo que se fala. Então, na minha visão, a pandemia que era, poxa, o ser humano vai melhorar, os profissionais, as pessoas vão melhorar. Que nada, É, piorou. Você é, sentiu isso? eu senti. A gente que tem uma visão assim um pouco mais, vamos falar humana, né? Mas é Uhum, um aspecto até mais espiritualizado, né? uhum, Então, por exemplo, eu me graduei em teologia recentemente e devo começar aí o doutorado na área. Então, assim, a gente tem uma fé, uma esperança, né, no, no- na bondade do ser humano, né? sim. E Acreditamos sempre. acreditamos, né? Então, assim, o ser humano, no fundo, por pior que seja, ele tem um lado bom. Ele Sim, consegue fazer coisas boas, né? sem Quando ele quer. Ocorre que, assim, né, realmente houveram dois momentos. No primeiro momento, foi o momento do medo do que estava acontecendo com o mundo, né? E nós temos, né, você como graduada nessa área vai saber falar muito melhor que eu, mas nós temos ali, né, o nosso cérebro primitivo que quer a nossa sobrevivência. Então, exatamente. ele está sempre ligado ali, né, e querendo nos deixar alerta sobre pontos que podem nos prejudicar. E eu acho que a primeira fase da pandemia foi assim. Dito isso, ele desenvolveu em nós, ou ativou em nós, não desenvolveu, ativou em nós o modo sobrevivência, então a gente se tornou menos paciente, a gente se tornou mais individualista por uma questão de sobrevivência. Então, e aí a gente viu que realmente muitos casais, muitas famílias acabaram sendo desfeitas, Uhum. porque cada um só olhou para si, né? Percebeu que não se conhecia, porque cada um Uhum. saía às 6 horas da manhã, quando tinha filho, largava, e largava mesmo o filho Aham. na escola, só ia buscar às É 7 uma horas da pecinha, noite, né? né? E depois se reencontravam às 8 horas da noite, e legal, dormia e começava um outro dia. E aí viram que não se conhecia. E aí houve uma reflexão geral, né, daquilo que você comentou. Olha, eu acho que a gente pode fazer diferente. Acho que a gente pode ser mais humano, né? Aquela quebra de paradigma que a gente teve das próprias companhias, né? Que, olha, deixa seus problemas para fora, daqui a pouco os problemas da companhia tá dentro da sua casa, né? Tanto que o psicólogo, né, se criou muito aí, muitas empresas, muitos profissionais de psicologia se reuniram, e montaram empresas para atender, os colaboradores, porque todo Sim, mundo entrou em pane. todo mundo entrou em pane, né? E aí os colaboradores passaram por aquele primeiro momento do tipo, puta, eu não posso sair da frente do computador, senão vão achar que eu não estou trabalhando, né? E depois houve um relaxamento natural, às vezes até demais da conta, mas enfim. Então, as pessoas criaram esse momento de reflexão. Muito bem. A partir do momento em que o mundo vai voltando. Eu não vou falar na normalidade, porque, para mim, a forma como nós vivíamos não era normal, Não. né? Mas vai voltando num ritmo mais conhecido, vamos dizer assim, que a gente estar mais acostumado, a grande maioria das pessoas voltaram com os hábitos anteriores. É como se eu voltasse ao automático, Isso. né? Então elas voltaram Só ao que parece automático. que o automático subiu. Deu um plus, O né? Deu um upgrade. upgrade ali ou um downgrade, né? Depende do ponto de vista. Mas assim, realmente, ela subiu. E a gente vê as pessoas com menos paciência, né? As pessoas na ânsia de ser prática, do tipo, pô, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, então quero ser prática, quero resolver tudo hoje, Uhum. aumentou o nível de ansiedade, né? E um ponto muito interessante é que
mais do que nunca, as pessoas, elas colocaram a sua felicidade no exterior. Uhum. E a consequência disso é a infelicidade. Porque Exatamente. nada do mundo exterior, seja do trabalho, seja do cargo, seja da promoção, seja do dinheiro, seja da conquista, é a real, é o real elixir da felicidade humana, né? E as pessoas colocaram, né, exteriorizaram isso de uma forma muito grande, porque a pandemia restringiu, Uhum. né, o acesso às coisas, né, e de repente a pessoa viu que, não, eu voltei a ir no cinema, então agora eu estou feliz, né, eu voltei a poder comprar um carro, voltei a ser feliz. E Então, aí elas voltaram, na realidade, a adoecer. sim, sim, Porque aí a ansiedade por retomar e por querer mais e mais, isso extrapolou. E as pessoas estão indo parar no hospital com crises de ansiedade altíssima, começo de AVC, de burnout, burnout, no caso do contexto empresarial, quando na realidade aquele momento era para elas entenderem o quê? A sua felicidade está dentro de você. exatamente. Então você tem que trabalhar a empatia não pelo outro, mas É. por você, para tornar o ambiente próprio para você. Isso, exatamente. E de uma forma verdadeira, né? Porque Verdadeira. se existe uma coisa que não é verdade, são as redes sociais para mim, Ah, sim, né? lá É, é, você é, coloca os seus sorrisos, os melhores momentos. então, assim, eu lembro no próprio LinkedIn, quantos e quantos colocando assim, no começo, olha, a felicidade é tomar um café, a felicidade é comer um pedaço de bolo às 4 horas da tarde com a minha filha. Ai, a felicidade é ter o meu pet no meu pé enquanto eu atendo uma reunião. E aí, milhares de curtidas e tal. E Você vê na, isso recentemente? e na realidade, vamos fazer uma análise dessas situações. A pessoa estava sendo feliz mesmo? Ela É, estava ali inteira naquele momento? Não, não. porque ela primeiro foi lá. Tá fazendo textão. Primeiro ela estava fazendo um texto, né? É, Eu brinco, eu tenho uma sobrinha e quando ela gosta de sair comigo, porque eu gosto de ir para lugares diferentes, e daí quando a gente vai almoçar em algum lugar diferente, a primeira coisa que quando o prato chega é ela a tira foto. foto pro Insta. Eu falei, nossa senhora, que beleza! Então é você largar isso aqui muitas vezes e estar ali inteiro. Porque a gente nunca está inteiro. Não, não tá. Não tá. Então, realmente, o pós-pandemia, as pessoas voltaram para sua zona de conforto, voltaram para os seus velhos hábitos e de uma Uhum, forma um pouquinho mais potencializada, né? exato. E aí fala-se muito, né, das competências socioemocionais. Eu acho que por conta disso, fala, gente, eu acho que a gente não aprendeu, né, com o que a gente passou, né? A gente, é, a gente teve uma oportunidade, sim, foi um momento muito difícil, né? Muitas perdas, né? Nem pela dor o Né? Nem aprendizado pela veio. dor, mas nem pela dor o aprendizado veio, né? Veio para pessoas que têm esse perfil mais humanizado, Sim, né? Que hoje tem a dimensão de que eu preciso me conhecer, eu sim, preciso me desenvolver, então eu vou fazer uma terapia, eu vou buscar cursos de desenvolvimento, não só que me ajudem, mas ajudem outras pessoas. Então, para um grupo seleto, sim, essa surgiu essa consciência, mas outras continuam buscando e buscando na superficialidade uma felicidade que não está no ambiente, mas está dentro dela. exatamente, exatamente. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação,
explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. Um ponto, né? E aí a gente volta na questão da gestão humanizada, né? Os líderes que têm esse viés um pouco mais humanizado, mais espiritualizado, realmente se destacaram, Sem dúvida. né? Se destacaram e conseguiram ajudar os seus liderados, né? E a sua sociedade, que é a empresa em que trabalham, de uma forma muito propositiva e positiva, né? E aqueles líderes que não tinham esse olhar, acabaram, né, se prendendo ao excesso de controle, né? Exatamente. Deixa eu ver se o cara está online, né? Deixa eu ver se ele entregou no prazo com qualidade. Então, acabou virando A entrega pela entrega. a entrega pela entrega, exatamente, né? Então, eu acho que a gente acabou polarizando. E aí a gente vê que o mundo está polarizado, né? Tá. Em ideais políticos, em ideais religiosos, em ideais socioeconômicos, enfim. Hoje não tem o ponto do meio, né? Se você for perceber, a pandemia, onde ali se perdeu muitas vidas, foi um momento muito difícil, foi um momento de muita dor, mas hoje a gente vive um momento igual, É. se não pior. O que a gente vai construir daqui para frente? Que tipo de profissionais a gente quer daqui para frente? Falo isso para os meus alunos. Vocês estão aqui por quê? É pelo título? Então, vou dizer uma coisa para vocês: caixão tem gaveta. Você não vai levar o título, mas você vai levar a diferença e o impacto que você causa na vida do outro. Exatamente. Isso é importante. Sim. Então, saímos de uma pandemia, de uma dor, chegamos numa dor maior e a gente tem que achar a solução disso aqui. Para o ambiente corporativo, o RH pode ajudar e muito. Usando as ferramentas, se utilizando de mentoria, de consultoria, de processos de coaching, e utilizando as ferramentas certas. Porque muitas vezes, né, área de treinamento e desenvolvimento, você chega numa empresa, como que é estruturado, tem escolhe um tema, monta o tema, vai lá e dá uma palestra. Você já viu falar de ISO 10.015? O que é isso? Ou vou fazer um processo de cargos e salários. Você me traz a convenção coletiva da empresa? Convenção coletiva? O que é isso? Então, tem profissionais que estão ali por estar. E fazendo uma sequência disso, né? Que eu acho que é um ponto de reflexão muito, muito legal. Que o nosso público, lógico, está começando a ficar bastante variado, que é muito legal. Mas o pessoal de DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional, e TID, Treinamento e Desenvolvimento, né, que nos ouve. Uma dica que a gente sempre fala, né, quando a gente tem oportunidade e quando também o outro lado está disposto a ouvir, né? São áreas hoje, grande maioria, de muitos jovens. A gente vê, porque a gente trabalha nesse meio, né, com soluções de tecnologia para isso, e a gente vê que são pessoas muito jovens. Entendam que é importante e não é desabono nenhum vocês contarem com uma ajuda de uma pessoa ou de um grupo de pessoas mais experiente. Pedir ajuda não é desmerecer. Muito pelo contrário. contrário, é dizer, olha, eu estou aberto a aprender e evoluir. Porque estamos nesse mundo para aprender e evoluir todo dia. Todo dia a gente tem que acordar e nos tornar durante aquele dia, a nossa melhor versão. E como a gente coloca, né? E quando eu falo a gente, o mercado coloca
que a área, né, de recursos humanos, T&D, é a responsável por suportar a liderança, a gente coloca um burden, um peso. E aí, aquela pergunta que a gente falou há um tempinho atrás aqui, quem é que ajuda eles? Né? Então, muitas vezes, esses jovens, eles se sentem envergonhados de pedir ajuda, porque falam, bom, estão pedindo para eu resolver, e eu vou pedir ajuda? Não faz muito sentido. E aí eles acabam rodando em círculos. Plano de capacitação, ISO 10.015, gestão por competência. Nem sei o que é isso, né? E aí, olha só que coisa interessantíssima. Em 2022, ano passado, na ATD, nos Estados Unidos, as empresas falando em treinamento por trilha de skill, como se fosse a, sabe, uma super novidade. Gente, né? Em 2022, agora começam a despertar que, puxa, como é que eu faço um plano de capacitação de upskilling ou reskilling se eu não tenho mapeado quais são os skills por função dentro da minha companhia, Exatamente. né? Então, então, qual é a qualidade do seu plano de T&D se você não tem as habilidades mapeadas, as competências mapeadas por função? É o básico, você tem que começar daí. E aí acaba virando o quê? O checkbox. Tem que fazer um treinamento sobre empatia. Olha, tem aqui, ó, desenvolvi com o fornecedor um curso de 10 minutos, 15 minutos sobre empatia. A outra falácia que eu falo para a turma, e falo mesmo falácia, é o seguinte. Eu contratei uma plataforma de soft skills. Eu resolvi o problema de treinamento de soft skills na minha empresa, porque eu tenho agora aqui um contrato com uma plataforma de soft skills e está liberado para todos os funcionários. Como se aquela plataforma ela estivesse preparada para aquela equipe. Exatamente. Né? Eu digo isso para os meus alunos. Acho que a primeira função do RH é saber fazer um bom diagnóstico. É entender qual que é aquela realidade, qual o seu público ali. Porque você não monta um programa de cargos e salários, ou você não recruta e seleciona de qualquer forma. Você tem que entender a realidade do negócio. Sim. Para trazer aquilo que se precisa ali, de fato. E muitas vezes é o que você falou, esses jovens, essas pessoas que são muito jovens, elas acham que, vou pegar a teoria, vou colocar a teoria aqui, vou contratar um sistema e tá tudo jóia. Tá tudo jóia. Não. Você precisa ter um trabalho maior de você construir algo para aquela realidade. Aí você precisa do suporte. Sim. De um mentor, de alguém que tenha passado por grandes experiências, que tenha uma trajetória forte, ou de uma consultoria. Exatamente. Então, fazer um diagnóstico para levar para a diretoria e falar assim, olha, precisamos disso. E para isso é interessante trazer um suporte externo. Porque tem aquela velha história, né? Santo de casa não faz milagre. Não faz milagre. Então, tem isso. E as pessoas acabam entrando no modismo, né? Então, por exemplo, eu contratei aqui. Eu lembro que eu fui numa empresa, né, no interior, e perguntei pro gerente lá de recursos humanos, né, como que ele fazia para, quais eram as ações, né, internas de recursos humanos para desenvolver as soft skills. Eu contratei uma plataforma. Poxa, legal. Bom, vamos começar daí. Vamos começar a pergunta. Essa plataforma, a plataforma é internacional. Poxa, então começa, primeiro ponto. Plataforma internacional que tropicaliza curso não está aderente à nossa cultura. Então, assim, o olhar, a forma de passar, os exemplos, já começa daí, que não vai dar match. Segundo, aquilo que você falou, mas para qual público? Porque você tem o líder operacional ali da manufatura, que a linguagem que você vai explicar empatia é uma,
e você tem o líder da área jurídica, Que a linguagem é que a outra. linguagem é outra. Então, você precisa fazer, né, as analogias, né, da forma adequada para que Sim, tenha a comunicação às duas vias, que sim, você fale e a pessoa compreenda, sim. né? E as pessoas acabam fazendo, então, N integrações. Eu contratei plataforma A, o meu LMS é integrado com plataforma B e C, tenho agora aqui 40 cursos disponíveis. Tá, mas o que que isso vai mudar no comportamento da pessoa? O que que isso vai influenciar no resultado? Você não vai ter essa Nada. resposta, nada. Porque, na realidade, você está pondo ali dinheiro para. É como. A sensação que eu tenho é criar dados e dizer: está acontecendo. Ó, 100% da minha liderança treinou em empatia. Legal, resolvi meu problema. Tem um programinha agora que muitas empresas usam, que ela te pergunta: conte para o seu chefe como foi seu dia. E se eu falar, meu dia foi Péssimo. péssimo, meu chefe é péssimo e a empresa é péssima, o que que vai se fazer disso? Será que isso vai gerar um plano de ação? Sim. Provavelmente não. Então, as empresas buscam essas tecnologias, mas o que fazer com elas? Nada, É isso aí. nada. Então, a gente tem que repensar muito disso. E essa galera que é jovem, que está no mercado, tem que pôr o pé no chão e falar: epa, eu preciso de ajuda, Exatamente. tá? Não dá para dar uma de louco e vamos lá, vamos. As startups, né? Quantas startups já começaram e já se afundaram? Exatamente. Por quê? Porque tudo é festa, é isso, é aquilo, mas de repente aquele profissional não está adaptado àquela realidade. Não está preparado, né? Eu lembro que uma vez eu estava dando aula para uma turma e tinha dois alunos conversando sobre a questão de startup. Uma das alunas trabalhava numa startup e estava contando que de sexta-feira, depois do meio-dia, eles começavam com cerveja, festa, né? Sexta-feira, sextou. Daí o aluno olhou para ela, daí eu parei na frente dele e falei: professora, não dava para trabalhar num lugar desse. Se eu encher a cara. Então, olha lá, a empresa, ela tem que entender quem é o funcionário dela. Já pensou se ela te contrata? Mas será que essa startup fez todo esse diagnóstico? Ou, vamos colocar um setor diferente? Porque é legal? Porque o funcionário vai se motivar a vir trabalhar? Quando, na realidade, são motivações externas, fúteis. A motivação, ela é interna. Sim. E isso, muitas vezes, o RH não entende também, né? Exatamente. Exatamente, a motivação é interna, né? Então, acha que colocando o tobogã, colocando a piscina de bolinha, né, colocando uma parede azul, isso vai motivar. Não. A motivação é interna. A gente tem que entender, através de um bom diagnóstico, o que motiva aquelas pessoas. E para cada área, para cada público, para cada tipo de profissional, um cenário. há um cenário. Né? Mas sabe que é muito comum, você deve viver isso também, de uma empresa te chamar e falar: olha, eu preciso de uma palestra motivacional. Você pode montar um programa de motivação para os meus funcionários? Gente do céu. Daí vamos lá, dou uma aula de RH com 5 subsistemas, vamos começar. Para as pessoas entenderem que não é assim, não é um passe de mágica, é trabalhoso, é uma constante, mas vale a pena. Porque é aquilo que você falou, o ser humano, ele tem as suas facetas. Eu costumo comparar o ser humano com um diamante, eu preciso ir lapidando essas facetas. Sim. Mas as pessoas não estão, muitas vezes, dispostas a ter o trabalho de lapidar essas facetas.
só voltando um pouquinho, né, uma reflexão que você comentou sobre startups e no mundo de educação corporativa e recursos humanos, a gente vê muita startup, né? Uhum. O pessoal coloca porque hoje a tecnologia, ela é muito fácil de ser aprendida, né? Sim, sim. Então, hoje você tem diversos mecanismos para você desenvolver as soluções tecnológicas de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil. E eu vejo, né, que, de novo, na superficialidade, as áreas de RH e T&D focadas apenas, quando eu digo apenas é porque é o voto de maior peso, né? Numa beleza de tela, né? Ah, o sistema faz aquela pergunta, como é que você está hoje, né? Tá, legal. Só que quando você vai fazendo o diagnóstico, você está vendo que nenhuma dessas informações estão sendo usadas para tomar decisão ou para melhoria organizacional, e o conteúdo apresentado não tem uma base pedagógica científica. São, assim, nada contra startup, muito pelo contrário, tem muitas valorosas, De de sucesso, né? sucesso, E com modelos e posturas né, muito perfeitas, válidas. mas são aquelas que, até em fevereiro eu estive nos Estados Unidos, junto com um grupo de empresários, né, e a Confederação Nacional das Indústrias, CNI. E a gente visitou algumas empresas, centros de inovação, faculdades. E lá no MIT, eles falaram que 90% das startups que nascem lá no MIT, em 3 anos, fecham. E qual que é o principal motivo? Falta de um preparo de gestão estratégica das pessoas, né? Que criaram a startup. Não é Né? falta de dinheiro, Não é é falta de falta dinheiro, porque de... teve o investidor. A Sim, ideia era boa, o produto ou o serviço era muito bom, só que ela não tinha a visão de negócio do cliente, né, de melhoria contínua, de gestão interna da startup, enfim, acha que é só colocando dinheiro que se resolve os problemas, e não é, né? Então, as empresas que hoje, principalmente nessa área de recursos humanos e gestão de treinamento, estão buscando as suas soluções em startups, cuidado, porque é o bonitinho que é ordinário, né? Não tem sustentação. Veja o seu parceiro, o legado. Quantos anos está no mercado? Se tem lastro científico, se tem lastro pedagógico, né? Porque isso sim que vai dar sustentabilidade para a sua empresa. sim. Né? Um exemplo disso é no prático, né, do mundo corporativo, na parte de RH, quando você vai aplicar uma dinâmica de grupo. Tem empresa que usa uma dinâmica de grupo como se fosse uma gincana, né? É para fazer festa. E daí você pergunta, e aí, cadê lá o ciclo de aprendizagem vivencial? Como conduzir isso? Não sei. Mas é só uma dinâmica. Não. É uma dinâmica que está embasada por processos grupais, por toda uma história, um histórico, uma base científica que as pessoas desconhecem. Então é muito comum você. Vamos fazer uma gincana? Gente, eu tenho surto. E sobre essas novas profissões, né? Que cada dia aí, né? A gente vai vendo novas funções, né, sendo criadas, algumas sendo reestruturadas, outras sendo excluídas, né, da necessidade do dia a dia. Minha pergunta nesse sentido é: com a agilidade com que se criam
novas funções e responsabilidades, você acredita que a graduação ou uma formação mais extensa, ela deixa de ser importante e o microlearning, ou como umas empresas aí, não vou falar o nome, estão dizendo microcredenciamentos, suprirão, né, a base do conteúdo técnico para que essas funções tenham êxito, ou nós teremos porque o setor acadêmico, enfim, talvez não vá ter toda a agilidade de que toda hora criam uma função nova para ter cursos que acompanhem, né? Sim. Mas a gente vai ter, sim, uma base científica, acadêmica, tradicional, Sim. e aí sim, através desta base, a gente faz esses microcredenciamentos ou microlearnings, ou seja, o ciclo do lifelong learning, do aprendizado contínuo, e para que eu possa ter êxito nessa ou nessa função. A tendência é exatamente essa, Tá. né, dessas certificações. Agora, existe uma preocupação, né, pelo RH, falando pela vertente RH. Se cria muitos cargos e isso vira No nosso país, o ideal seria que a gente tivesse aí esses cargos muito bem estabelecidos. Né? Aquela história, quando você é contratado, te colocam um número lá de CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupação. E essa classificação está totalmente desatualizada dentro da nossa realidade hoje, desses novos cargos, dessa nova realidade organizacional. Então, a área de RH fica mais do que perdida, ela fica vendida, porque ela não sabe o que fazer. E cada vez mais vão se criando, vão se deixando de lado outros cargos, sem se realizar uma análise profunda de cargo a cargo. Que é o desenho da estrutura organizacional mesmo. Mas em relação a cursos, que é o que você questionou, a tendência é essa, a gente tem uma base, e aí você tem a graduação de 4 anos, que são os cursos mais tradicionais, os cursos de tecnologia, e quando você sai da faculdade, você tem as certificações, que é o que a gente fala já para o aluno, olha, você não vai parar de estudar, porque vai sempre surgir novas tecnologias, novas demandas, e você vai ter que estar atento a essa tendência. Você não pode falar não. Então, jovem, vocês que estão escutando aí, vocês precisam ter uma graduação, tá bom? Fato. Tá? Não vão achar que vão fazer cursinhos aí pela internet com 50, 60 certificados sem ter uma graduação. Isso não vai te dar base. Eu diria mais. Eu acho que hoje precisamos, no mínimo, de uma graduação e uma especialização. É o mínimo. Para que você consiga entrar no mercado de trabalho. E aí ter uma base sólida para fazer você o lifelong learning. Exatamente. E até para entender, né, o que eu gosto daqui. Porque muitas vezes esses jovens eles vão tão cedo para a faculdade, né? É diferente de quando eu sou da época que surgiu lá atrás o curso de tecnologia, que eu entrevistava o aluno e ele tinha que ter experiência na área, senão ele não ia fazer o curso. Hoje não. Hoje entra um jovem que acabou de sair do ensino médio, ele vai lá fazer o curso de tecnologia. Então, ele vai sem base nenhuma. E quando ele vai para o mercado, ele vai precisar entender que ele vai precisar de certificações, outras certificações, e ele vai precisar de um tempo para entender se aquilo é o que ele gosta. Porque uma coisa é fato, a gente passa a maior parte da nossa vida trabalhando. Exatamente. Trabalhar com aquilo que você não gosta é o jeito mais fácil de você ser infeliz. Exatamente. Bom,
Teríamos aqui mais uma enxurrada de perguntas, né? Mas o nosso tempo está acabando no nosso episódio de hoje. E normalmente eu termino, Adriana, com 3 perguntas, né? Para a gente finalizar. Você pode responder com uma frase ou uma pequena explicação cada uma delas. Uma você já respondeu, mas vou fazer novamente. Então, mas primeiro, olhando a sua trajetória, qual foi aquele momento de maior conquista, de maior positividade, que quando você relembra com grande felicidade durante a sua trajetória profissional que você poderia compartilhar conosco? Na realidade, eu vivo esse momento todos os dias quando eu entro numa sala de aula, ou para dar uma palestra, ou um treinamento. Porque a troca que você tem ali, a conexão, o fazer a mínima diferença na vida do outro, é um retorno. O levar conhecimento é o maior poder que você pode entregar para uma pessoa. Então, eu diria que não tem um momento específico, eu vivo isso todo dia. E o momento de maior aprendizado ou de falha que você olha e fala, né? A gente fala maior aprendizado porque é nas falhas que a gente aprende, mas aquele momento que você olha e fala, puxa, teria feito diferente. A pandemia foi um momento de muito aprendizado, principalmente enquanto docente. Você tem a tecnologia ali a seu favor, né? Mas você é jogado dentro dela, né? Então, foi um momento que eu tive que me redescobrir, me redesenhar. Foi um momento assim que eu parei e pensei, epa, até aqui eu posso ser melhor. E de lá para cá eu venho cada vez mais buscando desenvolvimento. É curso atrás de curso, é minha paixão. E por fim, como você define seu propósito de vida e profissional? Meu propósito de vida está em conectar pessoas ao conhecimento e fazer com que essas pessoas se tornem sua melhor versão diariamente dentro do ambiente profissional e fora dele. Legal. Muito obrigado pela sua Obrigada a participação. você. Ficaríamos horas aqui Ficaríamos conversando. horas, com certeza teremos outras oportunidades de conversar. Eu agradeço muito. Muito obrigado a todos por terem ouvido o podcast Descomplica TID, o canal que colabora na sua evolução pessoal e profissional e também com o aumento dos níveis de maturidade organizacional em treinamento e desenvolvimento humano. Deixe o seu review, seu like, ligue o sininho. Adoraria ler cada um do feedback de vocês. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Abraços digitais.